Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 24 de novembro de 2020. Tudo bem com vocês? Depois de um tempo aí meio stand-by, né? A gente está aqui de volta para fazer mais uma live aqui. E dessa vez não vou fazer live, dessa vez vou estar só gravando. Passou-se a política, né? Barulho grande aí que aconteceu. E por também hoje a gente fez algumas publicações aí e algumas pessoas não se sentiram confortáveis, algumas se sentiram entristecidos, enfim, né? A tal da dupla interpretação, né? E aí a gente preferiu esperar passar esse período de política para ninguém se sentir ofendido, ninguém se sentir magoado, ninguém se sentir decepcionado, né? E por também, nesse momento, por enquanto, não fazer parte de nenhuma denominação, então eu creio que esse bate-papo nosso aqui não vai ferir, não vai magoar, não vai decepcionar, né, ninguém por não estar vinculado no momento a nenhuma denominação, né? Também o período de política acabou, então a gente está mais tranquilo para comentar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, mesmo porque as minhas publicações foram pautadas em documentos, né? E a Bíblia, né? Mas mesmo assim algumas pessoas se sentiram desconfortável, então agora a gente não tem perigo de magoar ninguém, tá? Bom, gente, eu estive fazendo algumas reflexões a respeito de alguns temas que têm sido bastante debatidos em redes sociais, tal. O pessoal, uns são a favor, outros são contra, uns dizem pode, não pode, tem várias aí interpretações teológicas, éticas, enfim. Então eu fiz só uma análise aqui, até coloquei aqui no computador para compartilhar com vocês. É Bíblia, tá? Não é parecer pessoal meu, não, apesar de eu ser 100% a favor do que a Bíblia diz, mas tem gente que não, né, usa a Bíblia em defesa própria, vamos dizer assim, né? E nós temos visto, eu tenho observado algumas postagens, né, que não devemos manifestar em redes sociais opiniões pessoais, porque é pública, quanto a comportamento, atitudes errôneas, né, ou até equivocadas de alguns líderes religiosos, sobre aí a justificativa até a quem arrisca, né, de ter uma interpretação também bastante equivocada sobre Saul, que Saul era ungido rei, e Davi mesmo tendo a oportunidade, né, de matá-lo, foi submisso até o fim sem questionar, e a gente vai ver mais para frente que isso não é verdade, isso é uma interpretação completamente fora do contexto bíblico, sem nenhuma exegese, apenas depoimentos de quem quer defender a sua opinião, que eu também respeito, mas a gente está aqui para refletir à luz da palavra de Deus, não é o que eu penso, o que eu acho, também baseado em alguns depoimentos de pessoas estudiosas da Bíblia, né, que já fizeram reflexões a respeito desse assunto, né? Então eu estive pensando aí, baseado em tudo isso que vem acontecendo, né, o que essas pessoas poderiam dizer sobre o depoimento de Jesus, né, sobre a questão do que ele disse, do que escreveu, sobre as atitudes errôneas, e ele vai mais além, chama eles de sepulcro caiado e coisas, né, raça de víbora, de certos líderes religiosos da nossa época, baseado nos acontecimentos e atitudes dos líderes religiosos da época de Jesus, né? Que
é interessante que alguém fala, né, sobre a questão de rede social. Eu, ao meu ponto de vista, a maior rede social já, né, feita é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela atravessou centenas de né, séculos, né, vários séculos, aliás, e milênios, né, mais de 2000 anos aí, atualizadíssima, rodou o mundo todo, roda o mundo todo, tentaram destruir. Então, para mim, a maior rede social já existente é a Bíblia Sagrada, né? E tem esse tema aí como estudo bíblicos, de debates em todo o mundo, de grandes líderes religiosos. Então, né, Jesus, se não fosse para estar exposto o erro e atitudes equivocadas desses líderes religiosos da época de Jesus, não estava escrito, ele não tinha deixado, porque a Bíblia é inspirada. Então, se você acredita na Bíblia, o que está escrito aqui é o que aconteceu, e Jesus não poupou ninguém não, né? Eu vou deixar isso aqui, vai ficar escrito para a humanidade, justamente. Então, esse negócio, não fica postando em rede social que você vai se expor ninguém, cuidado, quando a carapuça serve, você sabe como que é. Mas vamos seguindo aqui. Mateus 23, né? Jesus critica duramente os líderes religiosos da sua época. E eu peguei alguns versículos aqui, eu vou estar lendo com você, a minha versão aqui talvez não bata com a sua, mas se você quiser acompanhar, Mateus 23, tá? É Bíblia, tá, gente? Não é eu que estou dizendo alguma coisa aqui, não. Eu vou estar lendo a Bíblia, por favor. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos. Jesus disse a quem? Às multidões e aos seus discípulos. Então ele não tratou isso aqui de forma sigilosa, não. Ele expôs as coisas erradas dos líderes religiosos às multidões. Beleza? Os mestres da lei, ele dizendo, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérprete oficiais da lei de Moisés. Portanto, versículo 3, portanto praticam tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Ou seja, embora eles estavam ensinando a verdade, né, a lei de Moisés, eles não colocavam em prática o que a lei dizia. Ou seja, muito parecido com o que a gente vê hoje de alguns líderes religiosos, infelizmente. Pregam uma coisa e não vivem aquilo que pregam. Então, por isso Jesus fala, vocês devem obedecer o que eles ensinam, mas não sigam seu exemplo, porque eles não fazem o que eles ensinam. Versículo 4, presta atenção aqui, gente, é Bíblia, tá? Jesus aqui. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não move um dedo sequer para aliviar seus fardos. Versículo 10, não deixam que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo um dos outros. Versículo 13, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Aí Jesus começa a pegar pesado aqui, e por isso que eu digo que seria desse grupo que dizem, não falam, não se levanta contra o ungido do Senhor, quando ouvissem essas palavras que está aqui Jesus se referindo a esses líderes religiosos, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, é o que mais a gente tem visto, né? Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entram. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, líderes religiosos, hipócritas, atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês, né? A gente tem visto muito aí líderes religiosos fazendo um trabalho fantástico, até pregando bem, fazendo, né, a questão aí de levando o evangelho, só que daqui a pouco simplesmente pega essas pessoas e joga na rua, torna os filhos do inferno. Versículo 20, esse versículo que eu li anteriormente é o 15, tá? Versículo 20, quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Versículo 21, quando juram pelo templo, jura por ele e por Deus que nele habita. Versículo 23, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo do hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei.
justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Versículo 27. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos de toda espécie de impureza por dentro. Versículo 28. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Vou ler esse versículo de novo. Versículo 28. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Versículo 31. Ao dizer, porém, testemunham contra si mesmos que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Versículo 32. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Versículo 33. O que você acharia de Jesus falando isso para os líderes religiosos da nossa época de hoje? Serpentes, raças de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Versículo 33. Jesus falando para os líderes religiosos da sua época: serpentes, raças de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? E aí vem um termo, um escrito aqui, um texto muito interessante, escrito por o Tempora, o Mores, né? Que ele diz assim: como assim não toqueis no ungido do Senhor? E isso aqui é o que eu queria comentar com vocês. Antes eu li Mateus 23, Bíblia, tá, gente? Não coloquei nada aqui da minha palavra não, Bíblia, pelo amor de Deus. Ele diz assim: há várias passagens na Bíblia onde aparecem expressões iguais ou semelhantes a esse título dessa postagem. Como assim não toqueis no ungido do Senhor? Ele traz alguns textos aqui, 1 Coríntios e Salmo 105. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Muitos usam esse texto aqui. Todavia, a passagem mais conhecida é aquela que Davi, sendo pressionado, aquilo que eu falei no começo lá, né? Eu ouvi bastante isso aí, viu? Todavia, a passagem mais conhecida é aquela em que Davi, sendo pressionado pelos seus homens para aproveitar a oportunidade de matar Saul na caverna, respondeu: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, Saul, pois é ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. Noutra ocasião, Davi impediu que os mesmos argumentos de Abisai, seu homem de confiança, matasse Saul, que dormia tranquilamente ao relento. Não o mateis, não o mates, melhor dizendo, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? A gente vê muito esse texto aqui, hein? Nossa, o pessoal é defensor e os defensores não toqueis no ungido do Senhor. 1 Samuel 26, 9. De tal forma Davi respeitava Saul como ungido do Senhor, que não perdoou o homem que o matou. Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? 2 Samuel 1,14. Esta relutância de Davi em matar Saul, por ele ser ungido do Senhor, tem sido interpretado por muitos evangélicos como um princípio bíblico referente aos pastores e líderes a ser observado em nossos dias nas igrejas cristãs. Para eles, para esse grupo, uma vez que os pastores, bispos e apóstolos são ungidos do Senhor, não se pode levantar a mão contra eles, isto é, não se pode acusá-los, contrariá-los, questioná-los, criticá-los e muito menos mover-se qualquer ação contrária a eles. A unção do Senhor funcionaria como uma espécie de proteção e imunidade dada por Deus aos seus ungidos.
Ir contra ele seria ir contra o próprio Deus. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Essa aqui é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. A expressão ungido do Senhor, usado na Bíblia, em referência aos reis de Israel, se deve ao fato de que os mesmos eram oficialmente escolhidos e designados por Deus, no caso de Saul foi clamor do povo, para ocupar o cargo mediante a unção feita por um juiz ou profeta. Na ocasião, como era feito? Era derramado o óleo sobre a cabeça para separá-lo como para o cargo. Foi o que Samuel fez com Saul, lá em 1 Samuel 10, vocês conhecem a história, e depois lá em Davi, com Davi, que foi depois consagrado e ungido rei, lá em 1 Samuel 16, 13. A razão pela qual, preste atenção, a razão pela qual Davi não queria matar Saul era porque reconhecia que ele, mesmo de forma indigna, ocupava um cargo designado por Deus. Davi não queria ser culpado de matar aquele que havia recebido a unção real. Beleza? Olha que interessante. Mas, sempre tem um mas, né? O que não se pode ignorar é que este respeito pela vida do rei não impediu Davi de confrontar Saul e acusá-lo de injustiça e perversidade e persegui-lo sem causa. Aonde está isso? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 24:15 e leia aí. Davi não iria matá-lo de fato, mas invocou a Deus como juiz contra Saul. Ficou interessante aqui. Diante de todo o exército de Israel. Diante de quem? Diante de todo o exército de Israel. Não era pequeno não, era muita gente, viu? E pediu abertamente. E pediu o quê? Abertamente a Deus que castigasse Saul, vingando a ele, ou seja, Davi. 1 Samuel 24:12. Leia aí na tua Bíblia, crente. Davi também dizia aos seus aliados que a hora de Saul estava para chegar. Isso mesmo. Quando o próprio Deus haveria de matá-lo por seus pecados. Onde está isso? Na minha cabeça? Leia aí, 1 Samuel 26, versículos 9 a 10. O Salmo 18 é atribuído a Davi, que o teria composto no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Não podemos ter plena certeza da veracidade desse cabeçalho, mas existe a grande possibilidade que reflita o exato momento histórico em que foi composto. Sendo assim, o que vemos é Davi compondo um salmo de gratidão a Deus por tê-lo livrado do homem violento. Quem? Saul, rei de Israel. Aonde está isso, crente? Salmo 18:48. Leia aí. Por ter tomado vingança dos que os perseguiam. Salmo 18:47. Bíblia, tá? Em resumo, Davi não queria ser aquele que haveria de matar o ímpio rei Samuel pelo fato do mesmo ter sido ungido com óleo pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Isto, todavia, não impediu de Davi enfrentá-lo, confrontá-lo, invocar o juízo e a vingança de Deus contra ele e entregá-lo, melhor dizendo, nas mãos do Senhor para que ao seu tempo o castigasse devidamente por seus erros. O que não entendo é como então alguém pode tomar a história de Davi, e eu também, isso aqui é o pastor que está falando aqui, mas eu faço as palavras dele a minha. O que não entendo é como então alguém pode tomar a história de Davi se recusando a matar Saul por ser ungido do Senhor como base para este estranho conceito de que não se pode questionar, confrontar, contraditar, contrariar, discordar e mesmo enfrentar com firmeza pessoas que ocupam posição de autoridade nas igrejas, quando os mesmos se tornam repreensíveis na doutrina e na prática e na ética. Não há dúvida que nossos líderes espirituais merecem todo respeito e confiança.
Também concordo. E que devemos acatar a autoridade deles? Também concordo. Entretanto, todavia, né? Claro, e se eles estiverem submissos à palavra de Deus, pregando a verdade e andando de maneira digna e ética, honestidade e verdadeira ação, atitude. Quando se tornam repreensíveis, devem ser corrigidos e admoestados. Paulo, o que Paulo fala? Orienta Timóteo da seguinte maneira: no caso de presbíteros, bispos e pastores que errarem, não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Os que vivem no pecado, pelo contrário, é uma referência aos presbíteros mencionados no versículo anterior. Os mesmos devem ser repreendidos publicamente. Mas o que impressiona mesmo é a seguinte constatação: nunca os apóstolos de Jesus apelaram para a imunidade da unção quando foram acusados, perseguidos e vilipendiados pelos próprios crentes. Interessante, hein? O melhor exemplo é o próprio apóstolo Paulo, ungido por Deus para ser apóstolo dos gentios. Quanto sofrimento ele não passou às mãos dos crentes da igreja de Corinto, seus próprios filhos da fé. Reproduz apenas uma passagem de sua primeira carta a eles, onde ele revela toda a ironia, veneno, maldade e sarcasmo com que os coríntios o tratavam. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Atitude de Paulo digna, hein? Quando caluniados, procuramos conciliação. Ei, você, que quando você é caluniado, não vira as costas, não. Tá? Um exemplo bíblico aqui, ó, Paulo: quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo no mundo, escória de todos. 1 Coríntios 4, leia aí, crente. Por que é que eu não encontro nesta queixa de Paulo a repreensão como: vocês ousam se levantar contra o ungido do Senhor? Também não achei nada aqui lendo a Bíblia não, viu? Se vocês acharem, pode pôr no comentário aí. Homens de Deus, os verdadeiros ungidos por ele para o trabalho pastoral, não responderam às discordâncias, críticas e questionamentos, calando a boca das ovelhas, com não me toque, porque eu sou ungido do Senhor, mas com trabalho, argumentos, verdade e sinceridade. Finalizando aqui o ponto de vista do autor: não toques no ungido do Senhor é a apelação de quem não tem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Gente, isso aqui é muito sério, viu? Essa reflexão aqui, ela é atualizadíssima. É um texto de Mateus 23, e são vários textos aqui de referência a Davi versus Saul, e a interpretação completamente errônea, sem exegese, sem base bíblica, para simplesmente se autodefenderem de, como diz o autor aqui, é uma apelação de quem não tem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Nós vivemos um tempo em que a igreja, liderada por alguns líderes religiosos,
ela está inserida nesse contexto de comportamentos inadequados e alguns tentam calar os seus liderados, coagindo, colocando em banco, excluindo da igreja, entendeu? Colocando para fora, como diz aqui o texto, né? Tornando os filhos do inferno, né? E simplesmente por falta de argumentação, ou por falta de humildade, ou por falta de caráter, ou por falta de espiritualidade, agem completamente contra aquilo que o apóstolo Paulo e Timóteo aqui se refere à questão do que passaram, mesmo sem deverem, né? E infelizmente muitos líderes religiosos da nossa época estão se apegando a esse termo aqui, de que não se levantam contra o ungido do Senhor, de que não pode falar nada. Gente, nós temos visto aqui vários textos que eu citei para vocês, e inclusive de passagens bíblicas do próprio Mateus 23, próprio Jesus chamando essas pessoas de sepulcros caiados, né? De raças de víboras, serpentes, raças de víboras, né? Como escaparão do julgamento do inferno? Então, gente, vamos refletir no que está acontecendo ao nosso redor. Esse negócio do que eu vejo que é errado, não posso falar, cuidado, não é bem assim. Vá buscar a orientação bíblica, vá ler a Bíblia, vai ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Se está errado, diga. Se está fora do contexto bíblico, diga, certo? Obviamente sem ofender ninguém, mas diga. Jesus foi duro. Jesus aqui, eu volto a dizer, eu queria saber como seria o comportamento desses líderes religiosos ao serem confrontados com as suas atitudes equivocadas com palavras dessas aqui ditas por Jesus. Será que iam falar para o Filho de Deus, não toquem no ungido do Senhor, eu sou ungido. Ungido todos nós somos, viu, filho? Todos nós somos ungidos do Senhor. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, fomos batizados, temos um compromisso com o Reino, nós somos ungidos, tá? Somos filhos do nosso Deus. Então esse negócio de não toqueis no ungido do Senhor, o autor aqui finaliza muito bem, eu faço as minhas palavras, as palavras dele. Não toque no ungido do Senhor é apelação de quem não tem nem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Aí simplesmente essas pessoas fogem, né? Elas não têm condições de confrontar porque sabem que estão erradas, e aí a maneira de coagir os liderados é excluindo, colocando no banco, não conversando e ignorando essas pessoas. Obviamente prestarão contas diante de Deus dessas vidas, tá bom? Então, gente, eu queria refletir com você essa passagem bíblica, essa citação de questão de postagem em rede social, do que você pensa, do que você acredita. Nós somos livres, a Constituição Federal nos dá esse amparo, obviamente dentro de uma ética, mas expressar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, principalmente usando documentos oficiais, usando Bíblia, se amparando na sua argumentação, na sua teoria, é válido e vem edificar o reino de Deus. Se servir a carapuça para alguém, aí você não pode fazer nada. Como essas pessoas, esses líderes religiosos aqui, que estavam sendo confrontados por Jesus, tanto é que moveram, fizeram toda a armação e mataram Jesus. Mas Jesus não deixou de falar a verdade que ele pensava do reino contra esses tipos de líderes que se passam por líderes religiosos, mas na verdade, lá no final, o texto já diz aqui o que são, né? Jesus se referindo aí não serpentes, raças de víboras, como escaparão do julgamento do inferno. Essas pessoas prestarão conta diante de Deus. Deus abençoe vocês, um grande abraço, obrigado pela tua atenção. Se você quiser comentar aí embaixo, aí, fica à vontade, tá? Não vou ficar magoado e não vou ficar decepcionado com ninguém. Todo mundo tem a liberdade de expressão, mesmo que seja o seu ponto de vista diferente do meu. Eu aqui fiz citação bíblica, né? Mas você tem a sua liberdade também de opinar. Um grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe a todos.